Fala galerinha, terminando no vídeo 3 agora de reagir ao Flow com o Eduardo Bolsonaro, né? Falando sobre legalização das drogas. Então bora lá. Corre pra você. Errado. Existem muitos Tá playboys. cantando aqui, cara? Eu não, mas existem Eu muitos. não, igual assim. É, Tô fora desse bagulho. mas existem muitos playboys que plantam. Eles pegam um apartamento na Paulista e fazem uma plantação hidropônica dentro do negócio e vende só para os brothers. Ele não, cara. Branco não trafica, branco é comerciante, traficante é negro, né? Quem tá lá na Paulista, Mais sofisticado ainda, tem os caras que trazem da Califórnia. Que também é traficante. Entendeu? O traficante não é só esse cara, o cara que vai pegar uma arma e vai sair para estuprar porque ele quer. Tem muito traficante que ele quer ganhar. Meu Deus, mano, quem tá traficando não sai de casa, não, pra cometer crime. O cara tá traficando, mano, ele já tá cometendo um crime, ele tá vendendo, ele tá ganhando dinheiro, ele tem que estar ali. O cara tá traficando, ele vai sair pra estuprar, mano, o estuprador ele sai pra estrupar, não o traficante. O traficante pode sim ser um estuprador em potencial, mas ele não sai pra fazer isso. O que ele tá fazendo é o quê? Traficar, ele só tá vendendo. Um traficante ele não sai pra roubar, quem sai pra roubar é aquela pessoa que quer roubar. Traficante, gente, ele tem que ficar na casa dele e as pessoas ir atrás dele, porque ele não tem uma porta aberta, um comércio legalizado pela burocracia. Ele precisa ficar no local onde ele está, ele não pode sair da casa dele, senão ele não consegue vender. Imagina um traficante que vai ficar andando, como que você vai achar o cara? Ou o cara tá no radinho, no celular, ou o cara tá na casa dele, aí você vai lá comprar o que você quer comprar. Meu Deus, esses caras tão... Meu Deus, Monark. E ainda um usuário, eu que não sou usuário, entendo mais disso do que ele. Bora lá. É dinheiro, ele não é habilitado, ele não é profissional, ele não tem um diploma, ele vê uma oportunidade de fazer um corre ali, plantar um negócio no quarto dele e vai E fazer. fode a vida da família lá que bota um viciado, que vende a geladeira, vende a casa. Isso é crack, né? E aí depois... Nossa, mano, vender a geladeira, vender a casa, que loucura, né, mano? Mas sim, muita gente fala disso, né? Eu acho engraçado, uma vez a minha avó falou, os maconheiros roubaram a casa da mulher ali. Gente, maconheiro não rouba. Não pra fumar maconha. Maconheiro assassino, maconheiro ladrão, mano, isso é o mito, né? Justamente porque tem uma corrente de pensamento que quer criminalizar a maconha a partir desses estereótipos de violência, né? Que o maconheiro é violento. Mano, alguém já viu um maconheiro? O cara quer comer e rir. Engraçado esses caras. E A maconha? Normalmente começa como? Começa no álcool, começa no cigarro, Então, começa exato, o na álcool é maconha. legal. Essa é a parada, tá ligado? O álcool é Se legal. a gente tá indo numa contramão de taxando mais o álcool, taxando mais o cigarro, por que a gente Eu na acho que é outra errado, mão vai inclusive. liberar uma droga? Eu acho que a gente Por tinha que essa tirar a sociedade taxação vai do considerar álcool, que a tirar a sociedade vai taxação... ganhar? Mano, entenda o seguinte, Eduardo Bananinha. Quando a gente fala liberar as drogas, só vai escrever o seguinte lá, olha. Porque o tráfico de drogas e o usuário de drogas não tem uma tipificação de quantidade. O cara que foi preso com 10 gramas é usuário e acima de 100 é traficante. Não existe isso. Quem fala isso é o policial. E legalizar as drogas é justamente a gente evitar de prender às vezes um usuário colocado como traficante e colocar o cara lá numa cadeia para ele sair de um usuário, um assassino, ou sair membro de uma facção criminosa, entendeu? E outra, legalizar. A gente tem que primeiro descriminalizar, não é crime fumar maconha. Esse é o primeiro ponto. Porque daí quando você pega um cara com baseado no carro ou no bolso, você já não vai prender o cara. Entendeu? Quando é tráfico? Quando o cara tá com um monte de quantidade de maconha individuais, né? Então ele tem 10 bolsinhas. É tráfico. Alguém que está usando, ele vai ter um pedaço só, né? É o óbvio, é assim que funciona. Só que já existe legalizar, já existe a droga. O Marcelo D2? Marcelo D2 não, o Gabriel Pensador já fala naquele Cachimbo da Paz, na música. É mais fácil achar do que pão. Mano, em qualquer lugar que você for, em qualquer cidade, tem maconha pra você comprar. É hipocrisia isso que a gente está fazendo de proibir. De manter proibido, né? Porque assim, é um bagulho que já existe, mano, em qualquer lugar.
vai ganhar liberdade, vai ganhar o cara que tem depressão, o cara que tem ansiedade, ele, em vez de tomar um remédio que tem um monte de efeito colateral, o cara que tem Parkinson, o cara que tem Alzheimer, tem um monte calma de... aí já é outra história. Você tá falando de canabidiol, você tá falando de... Mas de onde que vem isso? Ué, mas isso daí eu não sou contrário não, eu sou a favor. Mas se você libera a maconha, você facilita o acesso, tem muitas... Mas aí você tá querendo tratar a doença, tá querendo recreação. Não, eu quero tudo, eu quero liberdade, mas eu tô usando o argumento Cara, da... você tá falando isso porque tu não lida com o monarca quando ele... Mano, assim, a gente sabe já que a cannabis, ela produz várias coisas, desde roupa a combustível e a remédios para doenças raras, né? Na questão da medicina, a maconha não é liberada e não tem uma facilidade melhor, mas não tem uma facilidade para desenvolver esses remédios. E quando a Anvisa consegue liberar esse remédio é caro, justamente por causa da pressão que existe das indústrias farmacêuticas. A gente tem, a cada ano que se passa, desses últimos 5 anos, um aumento enorme de tarja preta, de Rivotril, de remédio de ansiedade. Milhões e milhões de caixas. É óbvio que se você for fumar um baseado à noite na sua casa, diminuir a sua ansiedade, quem vai perder isso são as indústrias farmacêuticas. Ou um remédio que você toma 10 vezes ali, em 10 sessões, cura a sua doença que você ia ter que tomar remédio a vida inteira, é óbvio que vai haver uma pressão dessas indústrias que financiam os políticos para continuarem votando pela proibição. No começo do vídeo, na parte 1, o Eduardo fala assim que não é o que eu quero, mas sim o que a maioria quer, e essa maioria ela vota para representar essas pessoas que vão representar as vontades dessa maioria. Não, cara, não é assim. Quem é eleito, gente, a maioria, 90% de quem é eleito como deputado, como senador, trabalha pelos financiadores de campanha. Trabalha para as grandes empresas. Trabalhar para o povo. Meu Deus, se fosse trabalhar para o povo, cara, o Brasil já estava em primeiro mundo. É demagogia isso. Ele tá sóbrio. Porque esse moleque aí é um poço de ansiedade infinita. Que quando ele tá sóbrio é só insuportável. É isso, não é, Jean? Caralho, é tipo, quero ir embora, não aguento ficar aqui com esse moleque, tá ligado? É, foda. Não, mas bom, a gente poderia ficar nesse tema das drogas infinitamente. Eu acho que a sociedade perde em não reconhecer esse um mercado legítimo, como os países mais avançados do mundo estão fazendo, como Israel está fazendo, entendeu? Como a Holanda está fazendo, de voltar atrás e só permitir que o pessoal... Holanda, porque... E primeiro, assim, você tem que ver o seguinte, por que a Holanda está voltando atrás? Como que é aquele país? Como que funciona aquele país? Quais as mentalidades que existem naquele local? A Holanda está voltando atrás. Tá, mas o Brasil pode não voltar. Então você quer comparar um país que não é a nossa cultura, que não é igual a nós, que pensa diferente da nós, idioma, política, até a quantidade de gente é menor que a nossa, para explicar aquilo que a gente está fazendo. Ah, não, mas lá é diferente, então aqui não vai dar certo. Mano, nós temos que fazer uma lei à brasileira, com características do nosso país, não de outro. A guerra às drogas, o Brasil faz influenciado pelos Estados Unidos. O Brasil copia políticas de fora e ele não tem autonomia para criar sua própria. Isso que é um problema também. Quero ver se você não fuma uma coisa de Holanda, lá. eu fui lá como é que fala, no Red Light. Fui lá fora, né? Escuta a vitrine. Pô, então, isso é legal. Ele cita exatamente lá, tá ligado? Já tô vendo as manchetes amanhã. Mas enfim, quando eu fui lá, foi o que? 2006, eu tava fazendo intercâmbio em Coimbra, em Portugal, e depois fiz um mochilão pela Europa. Fui lá e o que me impressionou, porque eu achava que ia chegar lá e ia coffee shop, né, com skunk, rachixe, maconha, seja lá o que for. E não, cara, porrada de marroquino, principalmente na rua, africano, ecstasy, cocaine, I have, não sei o que. Ou seja, uma esbórnia generalizada, 2006 você foi? que já estava trazendo problemas para eles próprios, atraindo pequenos delitos, atraindo tráfico, etc. Isso daí não é saudável. Ninguém queria ser vizinho para morar naquela área dali. Isso daí é ruim, cara. A sociedade não gosta. Qual pai que vai ficar tranquilo deixando o filho na escola, achando que ele pode ir hoje na maconha, depois na cocaína e etc. Meu Deus, cara. Então, assim, vamos liberar maconha, cocaína, vamos legalizar, né?
Todo mundo, qualquer idade pode comprar. Meu Deus, o mínimo é 25 anos. É igual às armas. Ah, então o pai não vai ficar tranquilo sabendo que seu filho está na escola hoje e hoje é cocaína. Mas, meu Deus, droga na escola. Que mundo que esse cara vive, cara. Ai, meu Deus, fico maluco com isso. Quando você vai descriminalizar ou legalizar, você vai ter critérios de idade. Só pode comprar pessoas que estão empregadas. E pelos critérios, obviamente, vai haver então as ilegalidades, como um tráfico ali. Um tráfico ilegal, aliás, o tráfico é ilegal, né? Redundante. Como um tráfico, por exemplo. Só que a gente tem que entender que às vezes o tráfico não é por causa do preço. Por exemplo, ele está falando da Holanda, né? Vai ver, eu não sei dizer, vai ver, usar um exemplo hipotético, que a Holanda só vende para pessoas holandesas. E como você é visitante de outro país, você não pode comprar. Então talvez os marroquinos e os africanos que estão vendendo lá, igual ele falou, talvez vendam para os estrangeiros, porque os estrangeiros não podem comprar no coffee shop holandês. Então, tipo assim, usa exemplo vai explicar um negócio que não faz sentido o que ele está falando. Isso aí não é saudável, isso aí é tudo que faz mal é controlado. Remédio de tarja preta, que tem uma gente que é viciada, isso aí é controlado para tentar colocar um limite naquilo, para não se permitir que a pessoa consiga se esbaldar e se viciar. Por que não? Por que o Estado não pode permitir a pessoa se matar se ela quiser? Pô, cara, você gostaria de morar na Cracolândia? Não, você está defendendo a Cracolândia. Bom, vamos lá, 2 pontos dessa fala aí. Tudo que faz mal é controlado. Então controla a erva, né? Agora sim, você gostaria de morar na Cracolândia? Gente, ninguém mora na Cracolândia porque quer. Um ou outro pode ter escolhido morar na rua, né? Vou largar tudo e vou... Mas assim, eu vou escolher morar na Cracolândia? Meu Deus, não faz sentido. Ou talvez alguém perdeu o emprego, perdeu a casa. Leia um livro que chama A Infância Acabou, do Renato Tapajós, se eu não me engano. Vai ver, a pessoa perdeu tudo, ou enlouqueceu e foi morar na rua, acabou usando a droga e ficou na... Então, tipo assim, não é como que você está defendendo a Cracolândia ao falar que o Estado tem que deixar a pessoa escolher se ela quer viver ou não. Não faz sentido isso que ele está falando. Não faz. Não. Qual o problema da pessoa se viciar? Se vicia, larga na Cracolândia. A Cracolândia não é um sintoma das drogas serem ilegais? Porque o crack é uma droga muito barata. Se o cara está fumando o crack, é porque ele não tem dinheiro para comprar mais nada. E você vai dar a cocaína para ele de graça pelo Estado? Não estou falando isso. Eu estou falando... Tem nem o que falar. Porque se a gente tiver um ambiente legal desse comércio, talvez não fosse a cocaína o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar, entendeu? Talvez o mercado tivesse mais avançado e talvez o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar fosse menos prejudicial a ele. E outra, eu não sei, sabe o que me deixa meio triste? É que... Não tá... Abre seu coração, Monark. Abre seu coração. Vou abrir. Aperta a O que me deixa muito triste é que não tá melhorando a situação, entendeu? Por mais que, a gente coloque um monte de cara lá na fronteira para pegar o triplo, quádruplo, quíntuplo das apreensões relativas ao ano passado, por mais que você fortaleça a lei antidrogas, na história da humanidade a gente não vê isso diminuindo. E eu sou muito cético. Opa, que isso? Álvaro Uribe, Colômbia, reduziu pela metade os plantios. Mas no mundo, assim... E a Farc reduziu o poder a ponto dos caras começarem a querer negociar, entregar armas, de droga. Mas qual que é o contexto, né? Qual que é a história da sociedade? Como que fez? Como que reduziu? Foi pela força militar, pela violência ou por uma política educacional? Quando você fala de legalizar as drogas, tem que vir com uma política educacional que busca fazer uma conscientização a respeito do uso dessas drogas. E não só, também criar uma sociedade que tenha emprego e estabilidade emocional, cara. Legalizar, pronto, vamos legalizar no Brasil como ele é hoje. É óbvio que não vai dar certo. Você tem que ter, ao legalizar, um processo, um projeto educacional que busca incluir até as próprias discussões sobre a droga nas escolas. Meu Deus, hoje você fala de droga na escola, você é um maluco, você é um doido, né? Ainda mais alguém de filosofia e sociologia que precisa discutir isso, principalmente em sociologia, não pode, né? Nos livros didáticos quase não aparece isso.
Mó loucura. Enfim, quando você está se tratando disso, né, e usar um exemplo aqui. Tem uma amiga que ela é advogada, né, e ela falou pra mim que ela tá defendendo um cara que ele foi preso por tráfico, só que ele é usuário. E ele foi pego, gente, com 12 gramas de maconha. 12 gramas, mano, 12 gramas não é nada, quase. O cara foi enquadrado no tráfico, o cara é negro, né, tá lá preso. Então, assim, é uma questão muito difícil a gente tratar de traficante e usuário, porque não tem uma lei certa para falar qual que é qual, entende? Isso é um problema. Porque tudo depende do policial, né, mano? Verdade. E o consumo de drogas, será que reduziu? Eu não acho que reduziu. Eu acho que Cada vez mais as pessoas falam que, poxa, a maconha é uma droga só. Quando eu era pequeno, eu aprendi. Eu lembro da propaganda da Eliana falando drogas. Se fosse bom, você contava para seus pais. Aí vinha a mãozinha vermelha assim, né? E cortava. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia é Marcelo D2, é Nego Monark, entendeu? Então o negócio vai suavizando, daqui a pouco mais gente está usando, está experimentando, aí legaliza, não sei o que, depois vira cocaína, etc. Cara, daqui a pouco a gente tá na sociedade de zumbi, cara. Por que eu não virou Mano, a gente tem uma sociedade de 15 milhões oficialmente sem emprego, né? Essas pessoas estão comendo o quê? Elas estão vivendo do quê? Praticamente a gente já vive numa sociedade de zumbi, né? Claro que não o zumbi da forma com que ele pensou. Mas veja o seguinte, ele usou exemplos de pessoas que são famosas, né? Marcelo D2, o próprio Monark, que compartilha suas ideias sobre maconha. É óbvio que vai ter pessoas famosas compartilhando hoje ideias sobre maconha, porque a gente vive numa sociedade que existe meios de comunicação. Só que a maconha existe há muito tempo, gente. Desde o início da humanidade. Desde a Idade Média há pessoas, já há fontes de pessoas que fumavam, tomavam o chá de Santo Daime, a ayahuasca, né, o Santo Fogo, se eu não me engano era o nome. Enfim, só que como não havia os meios de comunicação que existe hoje, a gente não ficava sabendo disso, era raro. Por isso que a gente não contava para os nossos pais na época. Hoje em dia é mais fácil de você ter um diálogo com os seus pais, porque tá justamente nos meios de comunicação, né? Tá abrindo para o debate algo que já existia. Um viciado em crack, então. Por que eu não me tornei um viciado em crack? Mas eu não estou falando que é uma questão automática. Você começou na maconha e você necessariamente vai para outra droga. Eu não falando isso. Agora, as chances aumentam. Com certeza, mas não é. A gente não tem que tomar uma decisão da sociedade se a gente quer uma sociedade mais livre, apesar dos riscos, ou menos livre. Mas você já tem essa decisão. Basta você se organizar e votar no grupo de parlamentares. Não, com certeza. E eu acho que o pessoal lá mude a lei. Claro. Aí que tá, né? O parlamentar, quando ele vai se candidatar, ele precisa ter um projeto. Ele precisa ter as propostas de onde ele vai sair. Só que quando ele ganha, necessariamente não quer dizer que aquilo ali tem que ser a única forma dele trabalhar. Ele tem que estar ligado no que está acontecendo, gente, no mundo, na sociedade. Olha, eu ganhei com essas propostas aqui. Só que se nenhuma dessa der certo, eu vou ir atrás das propostas que o povo quer. Se eu me elegi com isso, não quer dizer que eu sou isso aqui, eu preciso ser aquilo que eu vim para ser, político de uma sociedade diversificada. O Brasil é uma sociedade diversa. É uma demagogia exatamente, só que é assim que acontece, mas para mim não faz sentido, né? Da pessoa querer criar um mundo ideal ali a partir dos valores que ela cultiva, que ela tem. Mano, a sociedade é diversa e você tem que ter uma política que dê a possibilidade de garantia para todos os grupos, não apenas aqueles que você concorda. Igual aqui em Presidente Prudente, um cara ganhou de vereador. Eu sou contra o aborto. Cara, mas se há pessoas que abortam na cidade que você é vereador, você tem que se perguntar o seguinte, cara, eu sou contra, mas tem um problema aqui que precisa ser resolvido. E aí? Como é que vai ser? Eu não quero, mas já existe. E mesmo se eu proibir, vai continuar existindo. Como que a gente vai resolver isso? Às vezes, na política, eu tenho que abrir mão das minhas convicções porque está acontecendo coisas que eu não faria, mas outras pessoas a fazem. Isso que é política. A gente criar uma sociedade que englobe todos, e não apenas aqueles que concordam comigo. Por isso que quando eles não conseguem mudar a lei, o que eles fazem? Eles tentam judicializar, fazer ativismo judicial, tentam vir via STF, AIA, OEA, qualquer coisa para tentar colocar ela lá abaixo. Se o povo falar, é isso que a gente quer. Sim. Porque aí é incontestável, né? Mas sempre, né? Em 2005 a gente falou que iria as armas e o PT
Só régua, o né? PT também. Não faz sentido, né? Porque o projeto, se eu não me engano, do plebiscito pelo desarmamento foi um plebiscito, né? O povo foi pra rua pedir o fim, né, do armamento, lutando pelo desarmamento. É autoritário, né? É um partido de merda, na minha opinião. PT foi um partido autoritário. Não faz sentido isso, mas beleza. Então, eles não podem defender a liberdade. Eles não defendem essa questão das drogas por livre. Aí eles continuam falando, não sei, né? Porque Mensagem aos brasileiros. foi muito cansativo ver esses 14 minutos, né? Pra você ver, 14 minutos de vídeo, eu fiz 3 vídeos de 20. Bom, gente, sobre as drogas, é isso que a gente tem pra falar. Por enquanto, é um debate que sempre vai estar surgindo novas ideias, novas posições. Mas assim, o debate que os caras fizeram é das opiniões, sabe? Não leva em consideração toda a diversidade brasileira, não leva em consideração todos os contextos da sociedade brasileira. Leva em consideração aquilo que eles acreditam que seja o correto, né? E assim, é muito complicado da gente falar. Bom, mas se você assistiu os 3 vídeos e chegou até aqui o final, tamo junto, curte o vídeo pro nosso Psicolândia ter uma maior relevância aqui na plataforma do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você acha em qualquer um dos 3. E é nóis, um abraço.